Este é um trabalho apresentado pelos alunos da escola Dantas Barreto, Celi, Heloísa, João, Kevin e eu, Pedro Miguel. Nós vamos falar sobre a radiação no genoma humano, trazendo um tema mais específico como Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki foi um acidente nuclear que, na verdade, foi uma catástrofe que ela aconteceu cerca de 65 anos atrás. E às 2h27 da madrugada do dia 6 de agosto, o coronel Paul Tibet acionou os motores da fortaleza. Ela era a B-29, batizada por ele de Enola Gay, que era o nome da sua mãe solteira, o nome de solteira de sua mãe. O alvo dessa catástrofe era Hiroshima, que era uma cidade japonesa com cerca de 256 mil habitantes. E às 8h15 no dia 6 de agosto de 1945, a bomba, denominada de Little Boy, com 72 kg de urânio 235, ela foi lançada a 10 km de altura dessa pequena cidadela e demorou cerca de 43 segundos até a explosão dela. E tudo em um raio de 2 km foi completamente devastado. Foi uma explosão equivalente a 13 mil toneladas de TNT, ou 13 megatons. E foi uma catástrofe total. Uma nuvem em forma de cogumelo tomou o céu de Hiroshima. E é uma nuvem cinza, preta, negra, marrom, que não dava mais para ver a luz solar. O sol não era mais visto, o sol tinha desaparecido. Mas até o fim do ano de 1945, morreram 60 pessoas por sequelas dessa explosão nuclear. Só que na hora, quando a bomba caiu, dizem que eles estimam assim que cerca de 60 mil ou 70 mil pessoas morreram na hora dessa explosão. Mas os Estados Unidos, não satisfeito com isso, após 3 dias dessa catástrofe aí, 3 dias depois, eles soltaram mais uma bomba. Que essa bomba, denominada de Fat Man, ela foi soltada na cidade de Nagasaki. Após um aguardo de 3 dias de um pronunciamento do governo japonês e sem nenhum tipo de resposta, os americanos eles estavam prontos para usar a segunda arma atômica, agora de plutônio, muito mais potente do que a primeira e muito mais poderosa e capaz de fazer muitas mais vítimas e causar muito mais danos. Essa bomba aí, ela foi denominada de Fat Man, e os Estados Unidos ficaram insatisfeitos com a resposta do Japão, porque não houve resposta, então eles ficaram insatisfeitos e houve a segunda catástrofe, denominada de Nagasaki. Eram 11h02 do dia 9 de agosto de 1945, 3 dias após a primeira bomba ser lançada na cidade de Nagasaki. E tudo em um raio de 3,5 km, foi totalmente devastado, foi totalmente destruído. Especulam que cerca de 35 mil pessoas morreram na hora. Quando a bomba caiu, foram 35 mil vítimas. E aqui temos algumas imagens de como é que foram as catástrofes. Algumas imagens aqui. E essa aqui é a bomba. Essa é a bomba que foi lançada em Nagasaki. E essa aqui é a bomba que foi soltada em Hiroshima. E mais 100 mil pessoas nos anos seguintes morreram vítimas da radiação. Mutação genética. O que é uma mutação? Uma mutação é uma alteração na molécula do DNA. Acredito que quando eu falo mutação, talvez na sua cabeça venha os X-Men, mas não é bem assim. Todos nós somos mutantes. Se não houvesse mutação genética, todos seríamos iguais. Uma mutação pode ser pigmento do olho, pigmento do cabelo, a
fibra do cabelo, pigmento da pele, altura, entre outros. Mas, continuando, o que seria um DNA? DNA são essas estruturas aqui que são formadas por filamentos e compostas de bases nitrogenadas, que são chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos podem ser divididos em A, C, T e G, nessa respectiva ligação. E os nucleotídeos, eles compõem os genes, que são trechos específicos do DNA, onde está guardado o nosso material genético, né? E os genes, quando lidos pelas células, eles criam proteínas que interagem entre elas mesmas e com as células do nosso corpo para definir coisas como, eu já disse, o pigmento do olho ou o pigmento do cabelo, entre outros. Como a radiação afeta? Bom, dependendo do tipo de exposição à radiação, dependendo da periodicidade também, pode causar danos muito nocivos. Um exemplo de quando não causa dano é quando a gente faz raio-x. No raio-x a gente está sim exposto a uma radiação X, mas são quantidades tão mínimas que não fazem diferença para o nosso corpo, não é algo que afeta. Já no caso desse vídeo, que estamos falando da bomba de Hiroshima, os níveis de radiação eram altíssimos. Trazendo para um contexto geral, quando as moléculas, as partículas de radiação atingem uma célula, ela causa a ionização. E essa ionização pode causar as mutações genéticas. É exatamente a ionização que traz esse contexto da mutação genética. Claro. Como a radiação afeta? Bom, dependendo do tipo de exposição à radiação, dependendo da periodicidade também, pode causar danos muito nocivos. Um exemplo de quando não causa dano é quando a gente faz raio-x. No raio-x a gente está sim exposto a uma radiação X, mas são quantidades tão mínimas que não fazem diferença para o nosso corpo, não é algo que afeta. Já no caso desse vídeo, que estamos falando da bomba de Hiroshima, os níveis de radiação eram altíssimos. Trazendo para um contexto geral, quando as moléculas, as partículas de radiação atingem uma célula, ela causa a ionização. E essa ionização pode causar as mutações genéticas. Voltando para o contexto de Hiroshima, é claro que milhares de pessoas morreram só com o impacto da bomba, mas os níveis de radiações foram tão altos que os sobreviventes, alguns morreram poucas horas depois, outros alguns dias depois, e ainda assim os que sobraram tiveram vários sintomas como fraqueza, desmaio, sangramento pelo corpo, diarreia e queda de cabelo. Segundo um estudo publicado pela revista Cancer Research, perto de onde houveram essas explosões, alguns jovens foram afetados pela radiação e desenvolveram um câncer ao chegarem à idade adulta. De acordo com os cientistas em Hiroshima, é provável que esses pacientes de câncer tenham desenvolvido a redistribuição cromossomática que causa o câncer da tireoide ao decorrer dos anos, né? Quando eles chegam na fase adulta, e isso o câncer se revela. De acordo com os cientistas em Hiroshima, é provável que esses pacientes de câncer tenham desenvolvido a redistribuição cromossomática que causa o câncer da tireoide ao decorrer dos anos, né? Quando eles chegam na fase adulta, e isso o câncer se revela. Essa foi
hoje a aula, espero que tenham aprendido alguma coisa e confiram também o nosso podcast sobre radioatividade. Obrigado por assistir e tchau.